buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, nos coloquemos diante de Deus para refletirmos a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da sua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, celebramos hoje a festa de São Carlos Borromeu. São Carlos Borromeu foi um exemplo no seu ministério pastoral, pelo seu zelo, pelo seu rigor pessoal e pela oração. Ele se doou fortemente para ajudar os pobres, os sofredores, e cuidadoso também na liturgia e na catequese. Ele ajudou fortemente no ensinamento da proposta do Evangelho para aquelas pessoas que necessitavam. O Evangelho de hoje nos convida a refletirmos a nossa ação, a nossa postura. Nós vemos uma parábola que Jesus conta aos discípulos para alertá-los da necessidade de estarmos atentos, de termos uma sabedoria prática, que nos ajuda a nos posicionar da nossa vida. É uma parábola que pode causar um pouco de estranheza, porque ele elogia um administrador infiel ao seu patrão. Esse administrador estava sendo acusado de
uma má administração, de esbanjar os bens do patrão. Diante da situação, o patrão o chama e fala que deixará a administração e pede as contas, pede para ele prestar contas. Ora, na época de Jesus, o administrador, ele ganhava a partir daquilo que ele negociava com os bens do patrão. Se ele emprestava a um, emprestava ao outro, ele ganhava a partir disso e colocava o preço que ele desejava. Não havia um salário fixo. É interessante que este administrador, ele para e pensa, o que eu vou fazer agora? Do que eu vou viver? Com o que eu vou sobreviver? De trabalhar na enxada, não tenho forças. De mendigar, não tenho coragem. Então, como que eu vou viver? E a partir daí, ele negocia abrindo mão daquilo que ele receberia. 50 litros de óleo de um, 20 do outro, e aí eu abro mão, mas sou querido pelos outros. A esperteza está em olhar para o futuro e se precaver, se prevenir. Ora, nós, muitas vezes, também nós, como nós nos posicionamos na nossa vida? Como nós, por exemplo, trabalhamos com os dons que Deus nos dá? Como nós trabalhamos com a nossa inteligência, como nós trabalhamos com os nossos afazeres? Muitas vezes, cá entre nós desperdiçamos os bens. Nós não valorizamos aquilo que nos é dado. Se nós olharmos a nossa vida pensando no futuro, pensando em como nós vamos viver, nós teríamos uma atitude diferente. Muitas vezes, ainda mais na nossa cultura, na nossa sociedade, nós trabalhamos muito ou vivemos de um pragmatismo, de um imediatismo e de uma indiferença, num individualismo que nos contagia e nós não damos uma resposta concreta. Nós não damos uma atenção para os dons que são colocados à nossa disposição. E aqui há na nossa cultura um elemento muito forte que nós precisamos estar atentos. O desconhecer-se, o não assumir, o ausentar de si mesmo, o não vivermos a nossa identidade, ou não vivermos aquilo que buscamos. É necessário pararmos e pensarmos a negação que muitas vezes a nossa sociedade nos leva a viver, a negação de nós mesmos. Que o Evangelho de hoje nos ajuda a dar uma resposta autêntica aos dons, aos bens que recebemos, a administrar a nossa vida diante da graça, diante do amor de Deus. Fiquemos na graça, fiquemos no amor de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia.